orar, já que nós vamos dirigir em nome do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Muito obrigada, Deus, por um dia mais desta escola. Muito obrigado, Senhor, por a bênção de poder recibir de Sua palavra, Senhor Jesús. Coloca nuestras mentes, Señor Jesús, en apertura a cosas Aleluia, nuevas, Deus. ya que hoy van a hablar sobre Jesús. Vamos a recibir una bênção de sabiduría y de nuevas cosas. Bendice al pastor Lucio con sabiduría para que dirija esta área. Y las personas que tengan inconvenientes para comunicarse, que puedan comunicarse. Muito obrigada, Amém. Deus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Diaconisa Madilis. Paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos hoje concluir, né, de maneira especial. Paz, Sil, tudo bem? Nós vamos concluir hoje o estudo a respeito da revelação especial de Deus. Na semana passada, nós estávamos para concluir, né, por assim dizer, o estudo, e eu separei um item muito específico, muito especial. Você está com a sua apostila, a página de número 26, estudo de número 6, né, página 26 do estudo de número 6, a revelação especial, o item é Jesus Cristo. E aí nós vamos focar um pouco hoje na pessoa de Jesus Cristo. Antes disso, eu vou fazer uma recapitulação a respeito do que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo a revelação especial de Deus, sempre falando disso de maneira bem rápida. Existe, do ponto de vista teológico, duas grandes revelações, né? A revelação geral de Deus e as revelações especiais, ou a revelação especial de Deus. A revelação geral de Deus a gente entende como sendo aquela que a própria natureza, a própria criação acaba testemunhando a respeito do Senhor, né? É uma frase que eu uso sempre aqui na escola, indiscutivelmente, a humanidade reconhece Deus. Não tô discutindo aqui que tipo de Deus, de deuses, que tipo de força. Eu estou dizendo o seguinte, mais de 90% da população mundial, ela acredita em algo ou alguém. Então, isso aponta para a gente na direção seguinte: o ser humano tem por necessidade, ou tem algo que move dentro do seu coração a necessidade de reconhecer algo ou alguém como Deus em sua vida, né? Ou Deus em sua vida. Nesse ponto, né, a gente percebe que boa parte da humanidade não é ateísta, né? Um percentual bem pequeno é ateísta, e a maioria da humanidade é teísta de alguma maneira, ou acredita em Deus de alguma maneira. Então, isso tem a ver com aquilo que a gente chama sobre a revelação geral de Deus. A criação, ela declara, ela fala a respeito do Senhor e das suas grandes obras, né? O ser humano tem essa percepção. Uma vez que o ser humano tem essa percepção, que a gente discute aqui, são as formas como essa percepção elas são direcionadas e de que maneira elas são direcionadas. E a gente entende que Deus se revelou de forma específica através da sua palavra e através do Senhor Jesus Cristo, e de diversas formas durante a história, a gente viu aqui Urim, Tumim, sonhos, direcionando o homem, diz, olha, não é sobre existir algo ou alguém que é um Deus, mas existe o Deus, o Senhor que é Deus sobre todas as coisas, o único Deus, Yahvé, Elohim, aquele que, além dele, não há outro Deus. Então, Deus se revela de maneira muito especial ao longo da história da humanidade, principalmente ao longo da história de Israel. Deus escolhe um homem, de um homem diz que vai tirar uma grande nação, de Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó tira as tribos, e das tribos de uma família constitui um povo, de um povo constitui a nação, e através dessa nação ele alcança toda a humanidade através de Jesus Cristo. Então, desse ponto de vista, a revelação especial de Deus, ela está diretamente ligada ou diretamente atrelada nesse aspecto a uma revelação crescente. Lembra? Nós falamos sempre sobre isso aqui, sobre essa revelação crescente de Deus a respeito de si mesmo e principalmente a respeito do seu plano de salvação, né? De maneira que, eu citei algumas vezes aqui, Efésios, por exemplo, fala sobre isso, né? Sobre como Deus revelou, né, através da história,
a sua vontade, manifestou o seu desejo para a humanidade, mas que existia um grande segredo oculto, um grande mistério oculto que foi revelado, que era o Senhor Jesus Cristo e a forma como Deus alcançaria através do Messias toda a humanidade, mais que isso, como Deus transformaria através do Messias, através de Jesus Cristo, de um povo faria uma grande, não só uma grande nação, mas uma grande conjunção de filhos, né? Deus transformaria, não chamaria não mais servos, mas como filhos, e criaria uma nova Israel, que é a igreja, através de Jesus Cristo. Não só judeus, mas toda a humanidade foi alcançada. Nesse aspecto, a gente diz que o Antigo Testamento, né, ele vai trazer para nós justamente essa revelação gradativa até que chega e culmina na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra redentora da cruz. Daqui para frente, no Novo Testamento, Antigo Testamento, daqui para frente, aqui sempre apontando para a relação a Jesus, e o Novo Testamento sempre falando a respeito da cruz. Então, esse é o ponto que nós chegamos hoje, né, nesse aspecto. Então, o centro de todas as coisas, o segredo, né, oculto de Deus, era a vinda do seu filho, a vinda do próprio Deus, né, como Messias anunciado, mas que ele alcançaria e nele seriam feitas bendita todas as nações, como Deus tinha prometido a Abraão, que a descendência dele seria maior do que ele poderia imaginar e contar. Então Deus prometeu isso através de Abraão e foi cumprir, obviamente, em Jesus Cristo, quando Deus levantou um povo, separou um povo para si mesmo, né? A saber, a sua igreja. A igreja do Senhor é o grande mistério de Deus revelado, guardado, né, por Deus ao longo de todos os séculos e revelado através de Jesus Cristo e derramado do Espírito Santo sobre nós em Atos dos Apóstolos. Mas, contudo, o que eu queria conversar, né, e ver com vocês hoje é uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui no centro da tela, e nós vamos ver a apostila, obviamente, mas essa é a pergunta: quem é Jesus? Essa aula de hoje, ela vai, vamos dizer assim, circular, né, orbitar em torno dessa pergunta. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Nós vamos ler o material da apostila, mas antes eu gostaria de ouvir de vocês, e aí vou deixar vocês abrirem o microfone à vontade, e vocês me respondam. Eu gostaria que vocês me respondessem, enquanto eu vou tomar aqui um mate, a respeito disso, e colocasse essa perspectiva. E não fiquem com vergonha. Não estou buscando uma resposta certa ou errada, não tem certo e errado, mas quero ouvir de vocês a respeito dessa pergunta. Para você, quem é Jesus? Quem vai ser o primeiro a abrir o microfone? E com muita coragem. Amaquiles, amém? À vontade. Pastor, Jesús representa muchas cosas. Representa salvación, libertación. O sea, Jesús es como para mí como la esperanza de que cuando algo está errado, algo va a ser. Jesús es como un padre, como meu pai. Jesús es como meu pai, como meu irmão, como el consolador. O sea, Padre, Filho y Espíritu Santo. Jesús es meu consolador, minha esperanza. Jesús es mi provisión. Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa. Representa tantas cosas en la alegría, en la tristeza. Jesús es todo, pastor. Es todo. Jesús es Deus. Amém, amém. Mas eu quero ouvir mais pessoas. Vamos lá. Abre o microfone, Nádia. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Bom,
Boa Eu noite, acho que paz. Jesus. Boa noite. Jesus, para mim, eu falo pelos testemunhos, por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu vivencio todo dia. Ele é o meu Pai maravilhoso, por tudo que Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, Ele é meu alicerce, Ele é minha luz, sabe? A minha luz mental, a minha luz espiritual, é a luz dos meus passos. Ele me guia 24 horas, gente. Vocês não têm noção como ele me intui, como ele me mostra as coisas, sabe? Como ele clareia meus pensamentos, como ele me dá força para suportar determinadas situações. Por exemplo, a perda da minha mãe é uma coisa que eu poderia colocar aqui como uma ilustração. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, se eu não tivesse sido não, se eu não tivesse me convertido, me tornado verdadeiramente filha dele, eu acho que eu não aguentaria, porque é uma dor muito grande. E eu consegui superar isso, enfim, ele é meu tudo, ele é minha Amém. luz, tá? Amém. Glória a Deus. Eu quero ouvir mais pessoas. Vamos lá, fiquem à vontade. Abra o microfone, fiquem à vontade. A paz do Senhor, pastor. Paz, Elizabeth, tudo bem? Eu vou falar baixinho porque eu estou dentro do hospital, dentro de uma aula hospitalar agora. No momento, minha mãe está internada. Deus, Vamos orar por ela. para mim, ele é o amigo em todos os momentos. É a fortaleza. Eu estou no ambiente, estou em ambiente genuíno de dor. Gente necessitada de ouvir a palavra. E Jesus está em todos os lugares que pensarmos, entendeu? Jesus é, nem falei, é a nossa fortaleza. Amém. Glória a Deus, mãe. A gente vai orar pela sua mãe, tá? No final da aula. Então, vou me lembrar sobre isso para nós orarmos aqui no Jesus interceder por ela. Amém. Obrigada. Tá bom? Mas eu quero ouvir mais pessoas, eu quero ouvir todos. Pastor, Paz, Jesus para mim, a paz. Jesus é a minha força, é a minha fortaleza. Jesus é que me dá a alegria de acordar todos os dias e agradecer a Ele. Jesus é luz, é paz, é santidade. Jesus é tão até difícil de escrever, porque é tão grande. Ele é a minha luz, ele é tudo para mim. Ele é lindo, é maravilhoso, misericordioso. Como a irmã disse, eu também não sei o que seria da minha vida sem Jesus, depois de tudo que eu já passei na minha vida. É isso, acho que Jesus é tão grandioso que é até difícil de escrever. É isso que eu acho. glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, mais pessoas. Fiquem à vontade. A paz do Senhor, irmãos. A paz, pastor. Paz, paz. Jesus, Filho do Deus vivo, que encarnou, nosso Deus que encarnou, esteve no nosso mundo para mostrar o grande amor verdadeiro, e é quem eu me espelho, é quem eu tento ter o meu coração mais próximo, ter o coração como o de Jesus, quem me inspira todos os dias a me tornar uma pessoa melhor, quem me inspira a fazer realmente tudo conforme o seu coração. Lógico que sou muito falha, mas é Jesus que me guia nesse sentido. Então, como Ele é Deus, é quem está comigo, é quem me escuta, é quem deixou o Espírito Santo para poder me consolar, para poder me guiar. É o homem que foi capaz de morrer na cruz para salvar meus pecados, me salvar. E hoje eu tenho a vida em abundância graças a Ele. É Glória a isso. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais pessoas, fiquem à vontade.
Vanessa, Antônio, Priscila está aqui, eu vejo poucos quadros. Fique à vontade, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Bem, acho que eu tenho... tem chat aqui, eu estou sem chat, peraí. Tá. Priscila tinha colocado. Jesus, para mim, é um homem como a gente, que tem sentimentos, que tem ciúme, que chora, que sente conosco. Tudo que sentimos estamos passando. Homem que veio se fez carne por amor, para mostrar o grande amor que tem conosco e mostrar que podemos vencer como ele venceu. Mas ele escreveu, Jesus é o caminho. Priscila colocou agora, Jesus é um amigo. Amém. Mais alguém quer colocar? A gente vai seguir aqui em relação ao... Mas eu queria pegar tudo isso que vocês colocaram e, assim, é muito lindo tudo que vocês colocaram, né? Porque é a percepção, vamos dizer assim, da manifestação, né? A manifestação em Colossenses fala que Jesus é a face visível, né? Do Deus invisível, né? Quando lembra que nós estamos falando ao longo das aulas aqui, sobre a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus é a sua revelação, é a revelação de sua vontade, da manifestação do seu desejo. Deus Pai decidiu se revelar ao homem, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus decidiu se revelar ao homem. Isso foi feito ao longo de muitas formas ao longo do tempo, através de sonhos, através de várias formas, sendo que o ápice dessa revelação é a encarnação e não reencarnação, não confunda encarnação com reencarnação de Jesus Cristo no meio de nós, né? O verbo que se fez carne no nosso meio. Mas o que eu queria levar hoje dentro da nossa aula, e por isso eu reservei essa como última aula de revelação especial, é sobre essa pergunta. Todos vocês falaram, mas eu vou perguntar novamente. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Salvador? Sim, tudo isso, o que eu quero provocar em vocês nesse momento eu posso falar, por exemplo, de você, Nádia, não posso? Eu posso falar assim, quem é a Nádia? A Nádia é filha da mãe dela. A Nádia é professora. A Nádia, ela é animada. A Nádia, ela é carinhosa, ela é atenciosa. Eu não posso dizer essas características a seu respeito, né? Sim. São características, é uma percepção a respeito de você, a respeito de quem você é, ou de facetas da sua personalidade. Mas somente com essas características, eu sabendo que você é filha da sua mãe, eu sabendo que você é uma pessoa carinhosa, sabendo que você é uma pessoa atenciosa, sabendo que você é professora, isso eu consigo definir quem é você? Se eu disser assim, olha, eu sei tudo sobre a Nádia, porque eu sei que ela é filha da mãe dela, eu sei que ela tem essa característica de personalidade, eu sei que ela é uma pessoa atenciosa, isso me diz efetivamente quem é você? Ou é necessário que eu caminhe com você para eu entenda efetivamente, para que eu conheça verdadeiramente quem é você? A verdade, pastor. Já estou entendendo já. Já estou pegaram. Os alunos da escola de discípulos são outro nível, né? Aqui é outro patamar, né, de alunos, né? A gente está nesse aspecto. Então, eu vou refazer a pergunta para você: quem é Jesus? Que ele é o Filho de Deus, que ele é Senhor e Salvador, que ele é o Deus que te deu vida, que ele nos deu vida em abundância, que ele veio para morrer em nosso lugar, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso, indiscutivelmente, nós, como crentes nascidos de novo, reconhecemos isso em Cristo. É óbvio que nós o amamos por quem ele é, amamos aquilo que ele representa para nós. Mas a minha pergunta é: quem é Jesus? Na maior parte da nossa caminhada cristã, nós nos dedicamos a servir, a amar, ser conduzido e submetido a um Deus onde, na grande maioria das vezes, a grande maioria dos cristãos sequer conhecem efetivamente quem é Jesus. Nós vimos cartas lindíssimas, onde, obviamente, o Espírito Santo de Deus falou através
dos seus ungidos, né, do profeta, dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, a gente vê a manifestação e é a palavra de Deus, é Deus se revelando através da sua palavra, do Espírito Santo. Mas nós também tivemos efetivamente, através dos evangelistas, o testemunho nós temos como ouvir diretamente, não através no sentido da pessoa, mas o próprio Cristo falando. Quem é Jesus? Quem foi essa pessoa? Como é que ele era 100% homem? Ele era 50% homem, 50% Deus. Ele tinha irmãos. Jesus, ele tinha alegria, ele tinha amigos. Como é que ele viveu no nosso meio? Como é que se mede a grandeza de uma pessoa? Como é que a gente mede o tamanho de alguém? Como é que eu digo assim, olha, a Sil, ela é uma pessoa que foi importantíssima, porque ela fez esse. Qual é a medida qual é o padrão de medida para você medir alguém, por exemplo? A pergunta é: quem é Jesus? Quantos de nós verdadeiramente já nos debruçamos não sobre o que os profetas falavam, não sobre o que os apóstolos falavam, mas debruçamos sobre os evangelhos para entender o ministério, as palavras do próprio Cristo, que ali não era alguém sendo inspirado e falando de Deus, né? Inspirado por Deus falando sobre ele. Era o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne. Era o Filho de Deus, era a face visível do Deus invisível, era a revelação especial, era o ápice da revelação do próprio Deus, era o amor encarnado. Ele falou, ele esteve, o apóstolo João, ele fala sobre isso, ele esteve no nosso meio, ele andou entre nós, ele falou conosco. Então, para nós, quem é Jesus? Jesus, ele veio pronto, programado para morrer na cruz aos 33 anos. Jesus não se importava com a vida dele. Ele veio, não, olha, eu sei que aos 33 anos eu devo subir na cruz e morrer pelos pecados do mundo. Será que foi dessa forma? Será que nós conhecemos verdadeiramente ou buscamos entender verdadeiramente quem é Jesus? Porque quando nós entendemos na plenitude a respeito de Jesus, quem ele foi, quem ele é, como ele viveu, a forma como ele viveu, como ele impactou não só o mundo ao seu redor, mas todos os mundos ao redor de tudo que foi construído desde então. Eu fico com uma frase de Napoleão, de Napoleão, que numa propositura, né, de se medir o tamanho de uma pessoa, né? Ele tem uma frase que ele diz que é muito linda, né? Ele diz assim, ele coloca da seguinte forma: ele fala assim, Jesus, ele tem influenciado seus súditos, né? Ao longo de todas essas eras, tem 2000 anos que basicamente que Jesus morreu, que ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, e mesmo assim a sua presença continua a ser tão forte, tão grande, tão absurdamente presente. O eco das suas palavras, o impacto da sua presença, da sua vida foi tão grande que ela perdura através dos seus súditos, dos seus seguidores nos dias de hoje. Quem é Jesus? Como que nós podemos medir, né, o tamanho de alguém? É pela força física, é pelo poderio militar, é pela sua capacidade mental? Por que Jesus é maior que Einstein? Por que Jesus é maior do que qualquer outro ser humano, por assim dizer, que já existiu na face da Terra? Quem foi essa pessoa? Quem foi esse homem e Deus que viveu sobre a Terra? Né? E aquilo tem uma profissão do historiador chamado H.G. Wells, que ele fala o seguinte, que o homem pode ser medido por aquilo que ele deixa para crescer, pelo seu legado, o que ele introduziu de uma nova mentalidade, um novo vigor que perdurou após ele, é o chamado legado. Quando você morrer, o que vai perdurar? É o seu legado. Quem esteve na igreja domingo pela manhã, quando a gente falamos sobre Eclesiastes no capítulo 1,
É sobre isso tudo debaixo do céu, ele é repetitivo. O que hoje as pessoas lembram de você, daqui a 3 gerações não lembram mais. Então, o que faz a gente ser medido nesse aspecto? Né? E o H.G. Wells ele propõe que essa medida de legado, daquilo que alguém deixa quando morre para crescer, e como esse algo introduz uma nova mentalidade, esse vigor, né, esse entusiasmo a respeito desse algo que alguém deixou pós-mortem, né, após a sua ausência, no caso de Jesus, né, que morreu e ressuscitou, que isso é uma capacidade de medição da grandeza de uma pessoa. E o próprio Wells ele conclui, apesar de não afirmar claramente que não era cristão, que ele reconhece que se for julgar por esse teste, por essas premissas, Jesus com certeza ele ocupa o primeiro lugar na história da humanidade. A nossa história, os nossos livros, a nossa cultura ocidental é dividida entre antes e depois dessa pessoa que viveu há 2000 anos atrás. Quem é Jesus? Você já parou para verdadeiramente se debruçar sobre os evangelhos, ouvir direto dele aquilo que ele disse, aquilo que ele estabeleceu como promessa? A oração de João, no capítulo 14, quando um pouco antes de se entregar à morte, né, se entregar para as pessoas que o capturou e entregou para a sua condenação. A oração dele a respeito disso, ele fala: olha, Pai, eu entrego não só esse, mas eu entrego esses e todos aqueles que virão depois desse, porque todos me foram dados e nenhum deles vai se perder. Quem é Jesus? Será que nós, como cristãos, verdadeiramente conhecemos aquele a quem nós declaramos o nosso amor? Porque uma coisa é ouvir falar da Nádia, é ouvir falar da Sil, é ouvir falar da Elizabeth, da Yasmin. A outra coisa é eu ouvir da Nádia, eu ouvir da Elizabeth, eu ouvir da Sil, eu ouvir da Tatiana, eu ouvir do pastor Edilberto. Quem ele é? Não é quem as pessoas me dizem que ele é. Eu vou ter um relacionamento pessoal, íntimo, sincero. E aí eu vou saber quem a pastora Tatiana é. Eu vou saber quem o pastor Eliandro é. Quem o irmão Antônio é, quem a Madilis é. Quem é Jesus? Essa é a maior manifestação. Nós estudamos até aqui o Deus Criador, o Onipotente, o Onipresente, o Onisciente, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Elohim, o Deus que cria absolutamente do nada. Jeová Jireh, o Deus que provedor. Rafá. Jesus, quem é Jesus? Nós efetivamente temos dedicado a nossa vida para desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Ouvir essas palavras. Entender efetivamente que tudo aquilo que Ele nos propôs, né, como um servo que serve a seu Senhor, que não são somente palavras ao vento, mas são ordenanças. A maioria dos cristãos acha, por exemplo, ser optativo a sua grande comissão em Mateus, definido em Mateus 28. Lê esse texto de Mateus 28 como fossem palavras que ficaram no eco do tempo. Não, Jesus tinha uma missão, alcançar o perdido. Ele nos comissionou, ou nos deu uma missão em conjunto com ele, que era ir, pregar o evangelho, batizar, ensinar. E isso não é uma ordenança para alguns, isso é uma ordenança para todos nós. E mais do que isso, é uma ordem, não é um convite. Não é uma possibilidade. É uma ordem. Ide, eu ordeno, vão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, uma vez que toda autoridade, eu sou Senhor sobre todas as coisas, no céu e na terra. Aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que possui toda autoridade. Portanto, eu tenho essa autoridade. Portanto, vão, preguem, falem, ensinem, batizem, salvem, criem discípulos, falem do meu nome. Quem é Jesus?
Às vezes nós nos distanciamos de Deus de uma tal forma, Jesus parece algo muito etéreo, muito distante, lá no céu. Ah, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Não, ele é Senhor sobre todas as coisas, é o mesmo Espírito que agiu, que age em nós, é o Espírito de Deus, é o Espírito do próprio Deus, é o Consolador que Jesus mandou, que age em nós. Não existe ninguém, você não pode, nós não podemos, melhor dizendo, terceirizar esse relacionamento. Por mais que eu diga para você quem é Jesus, por mais que eu diga para você quem é o pastor Edilberto, somente caminhando com o pastor Edilberto, somente caminhando com o pastor Leandro, é que você vai saber verdadeiramente quem eu sou. Quem me conhece é quem convive comigo, quem tem um relacionamento íntimo e sincero. Minha esposa, minha filha, elas conhecem, me conhecem na intimidade. Não basta nós, como cristãos, termos apenas a definição de quem é Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus, o que ele disse, quais foram os seus ensinamentos. Nós temos várias pessoas aqui que têm diversas formações. Dá um exemplo na minha área, por exemplo, eu sou apaixonado por contabilidade de custos. Um dos grandes expoentes no Brasil sobre contabilidade de custos é o professor Eliseu Martins, por exemplo. Eu não ouvi dizer o que o professor Eliseu Martins disse. Eu me debrucei a estudar aquilo que ele me disse nos seus livros, nos seus pensamentos, nos seus artigos. Para me conhecer sobre alguém, para me entender algo sobre alguém, a mensagem que esse alguém quer comunicar a mim, eu preciso me debruçar sobre o que ele me diz. Eu não aprendi na faculdade me debruçando sobre as impressões de um aluno antes de mim que o conheceu. Eu aprofundei, por exemplo, na minha área, dentro dessa estrutura, para conhecer e entender, internalizar, moldar o meu caráter profissional nesse aspecto, nesse exemplo que eu estou dando, a imagem e semelhança de alguém que eu estava me debruçando sobre os seus ensinamentos. Da mesma forma é com Cristo. Quem é Jesus? Qual é o tempo que nós temos gasto efetivamente sobre essa revelação magnífica, última, que é a imagem do Deus invisível, de forma visível, que caminhou entre nós? Será que nós realmente conhecemos? Será que nós realmente nos dedicamos a desenvolver esse relacionamento? Eu gosto de uma definição muito clara que, 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 que fala o seguinte: nós, quando oramos, nós falamos a Deus. É óbvio que Deus fala ao nosso coração, mas nós falamos a Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração. É Deus falando conosco. Paulo, importantíssimo. Isaías, Jeremias, Moisés, Josué, galeria de Hebreus 11 dos heróis da fé, homens e mulheres que foram exemplos para a nossa limitação humana de como você consegue amar e honrar a Deus com a sua vida. Mas nenhum deles pode ser mais alvo da nossa dedicação do que a própria vida, do que o próprio Jesus. Gastar tempo estudando a palavra, entendendo o seu ministério, o que ele veio fazer, qual era a obra do Pai. Qual era a obra do Pai? É muito comum no jargão, na igreja de maneira geral, não na nossa, mas na igreja evangélica de maneira geral, não, porque eu preciso me envolver na obra. E a pergunta que eu faço para você hoje, qual é a obra? Que obra é essa? A obra é abrir o portão da igreja, montar a tenda, fazer o café da manhã, no domingo de manhã aqui na igreja, é cantar no louvor, pregar? Ou isso são só meios para um fim? E o fim é a obra. Que obra é essa?
Qual é a obra? Por que você precisa se envolver na obra? Porque nós somos obreiros. Qual é a finalidade dessa obra? Que obra é essa? E você só vai entender isso na plenitude quando você conhecer aquele que iniciou essa obra, aquele que startou esse processo. Hoje somos milhões. Naquela manjedoura nasceu um. De um foram feitos 12. Um traiu. 11 permaneceram. De 11 foram feitos milhões. Quem é Jesus? Até que ponto nós conhecemos ao Deus a quem nós servimos? Qual é esse relacionamento íntimo e sincero? Somos discípulos realmente? Que discípulos estudam aquilo que seus mestres ensinam, né? Nos dedicamos não só em oração, mas em conhecimento. Quantas vezes lemos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças? Respeitamos a sua ordenança de ide? Conseguimos alcançar que Jesus era filho de uma mãe, era irmão de irmãos. Você sabia que Jesus tinha irmãos e irmãs? Que José e Maria tiveram filhos depois do nascimento de Cristo? Você entende o contexto daquilo que nós estudamos? Que Tiago, que é falado em Atos, que era líder sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, era irmão de Cristo, na visão da maioria dos grandes estudiosos. Será que essa pessoa, ela queria realmente morrer com 33 anos? Apesar de estar disposto a ir até a última consequência, por amor de nós e por entender que ele precisava cumprir a vontade de seu pai? Ou o sacrifício dele se torna mais real e mais impactante à medida do momento que você entende que ele não era metade homem, nem metade Deus, nem só 100% homem, nem só 100% Deus. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E por conta dessa plenitude que só existia nele, é que o sacrifício dele se torna mais impactante. A angústia no seu coração, na sua alma, era tão grande a respeito do seu sofrimento, que ele suou sangue. Ele não suou sangue como um milagre, como algo sobrenatural. Olha, meu Deus, o Espírito desceu e ele suou sangue. Olha que milagre. Não, ele suou sangue porque ele não queria morrer. Ele não queria morrer. Lembra da oração dele? Pai, se possível, Passa de mim esse cara. passa de mim. Eu não quero ir para lá. Eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo meus amigos, eu amo João, eu amo Pedro. Eu quero ter mais um dia uma chance de jantar com eles mais uma vez, se possível. Deixa eu ir mais uma vez, um único casamento em Caná na Galileia. Se possível, mais um dia bom na minha vida. Mas com tudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. A sua vontade. Quando você entende que essa oração veio de alguém que viveu e que amava viver, que apesar de ser Deus era homem, que nasceu, cresceu, correu, tudo faz diferença. Lembra, os seus acusadores, os fariseus que o cercavam, acusavam ele não de ser uma pessoa sisuda. Jesus não era sisudo. Você lembra da passagem que fala assim? Jesus confronta os fariseus e diz: olha, veio João Batista. João vivia no deserto, se vestia com pele de camelo, comia planta ou gafanhoto, né? Alguns historiadores dizem que é gafanhoto literalmente, outros uma planta que era gafanhoto. Ficava lá no deserto pregando o arrependimento e o batismo. E como ele era todo estranho, solitário, não se misturava no meio social, vocês diziam ele não come nem bebe nada. E vocês diziam João tem demônios. Agora vem eu, o filho do homem, comendo e bebendo.
e vocês dizem que tem demônio, vocês precisam se decidir. Quando ele diz, olha, agora vem o filho do homem comendo e bebendo, ele diz assim, elegante, Jesus ia a casamento, sabe? Jesus caminhou 3 anos ao lado dos seus melhores amigos, seus discípulos. Jesus não abriu uma firma com 12 pessoas, não era uma empresa. Pregadores do Evangelho, Sociedade Anônima ou Limitada. Não. Porque se você não entende isso, se você não entende quem é Jesus, se você não entende o contexto, quem é Jesus, você vai ser um péssimo líder, você vai ser um péssimo liderado, você vai ser um péssimo cristão. Porque se você não entender que os seus 12, que Deus te confiou, que Deus vai te confiar, eles precisam ser amados como Jesus amou os seus, você não vai entender. Se eu como pastor, nós como pastores não entendermos que Jesus, a relação com seus discípulos era de amor, era de amizade, nós não vamos pastorear uma igreja, nós vamos gerenciar uma firma, onde a diaconisa precisa fazer tudo o que eu quero, porque nós temos um padrão, um fluxograma de serviços. Não, não é sobre isso o reino. Temos ordem e decência, sim, mas é sobre amar. É sobre amar o próximo. E de uma maneira tão diferente que, assim, quem é Jesus? É o homem que mudou o segundo mandamento, lembra? Qual é o resumo dos 2 mandamentos? Amar o seu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Lembra quando Jesus fala, olha, isso tudo está perfeito, mas eu quero subir o nível um pouco. Eis que eu dou a vocês um novo mandamento. Eu dou a vocês um novo mandamento. Agora não é que vocês amem o seu próximo como a si mesmo. Amem ao seu próximo como eu vos amei. Se você não sabe quem é Jesus, você nunca vai conseguir alcançar qual é o seu propósito como cristão. Para que isso tudo? Para que abrir mão de ir à praia todo domingo e estar na igreja 10 horas da manhã? Qual é a razão disso tudo? Quem é Jesus? Se você não entender no seu âmago quem é ele e por que você segue ele, como os apóstolos seguiram ele, seus discípulos seguiram ele, Jesus ele é irresistível. Irresistível. Quanto mais você conhece a pessoa de Cristo, quanto mais você conhece o seu ministério, quanto mais você se aprofunda na perfeição de tudo que ele falou, em cada passagem que Jesus falou, Deus falou diretamente. E quando você começa a entender todo o contexto, tudo que Jesus estava falando, você fala, é impossível você não se apaixonar por Cristo ainda mais. Com certeza ele é o nosso Salvador, com certeza ele é amor, com certeza ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega. Tudo começa e termina nele. Mas com certeza também ele tem muito para nos ensinar. No trato com nossos irmãos, no desenvolvimento do nosso ministério, sobre a ansiedade. É o tabu, às vezes, no meio da igreja evangélica, eu fico olhando e fico imaginando. Eu falei, acho que não entenderam nada. Ansiedade é um demônio. Ansiedade, claro que tem muitos contextos e tudo. Mas Jesus sabia disso. Jesus falou: olha, vocês não precisam andar ansiosos pelo dia de amanhã. Porque Jesus sabia que nós andaríamos ansiosos pelo dia de amanhã. Jesus conhece seu coração aí agora, toda a sua aflição, se suas contas vão fechar, se você vai conseguir cuidar do seu filho, da sua filha, dos seus pais, se você vai casar, se você vai dar conta do seu casamento, qual vai ser o seu futuro, se você vai ficar velho, velha sozinha. Jesus,
Jesus, ele tinha a perfeita dimensão de quem nós éramos, qual era o nosso coração. Jesus tratou isso, ele falou: não fiquem ansiosos, que eu sei que vocês vão ficar. Só que eu, o Deus vivo, o Logos, o Deus, a face visível do Deus invisível, o Senhor, o Alfa e o Ômega, eu estou dizendo para vocês, não se preocupem. Estão vendo aí, olha, as árvores do campo, as aves não plantam, nem colhem, e elas se alimentam. Tá vendo lá as ervas do campo, elas não tecem, não fazem nada, e nem Salomão se vestiu como elas se vestem. Eu vou cuidar de tudo, acalme o coração de vocês. Quem é Jesus? Faço desafio dessa noite para cada um de nós, assim, descobrirmos efetivamente quem foi esse homem, 100% homem, 100% Deus que caminhou sobre a terra, que falou tem 2000 anos, e 2000 anos depois a gente ainda sente o ecoar no nosso coração, as suas palavras ainda ardem dentro do nosso peito. Eu posso dizer para você quem é Jesus, para mim, mas eu te desafio a você descobrir verdadeiramente quem é Jesus para você. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com Ele. Jesus foi a revelação mais especial de todas as revelações especiais. Ele andou entre nós, ele amou como ninguém jamais amou. Ele caminhou entre nós como ninguém jamais caminhou. Ele dividiu a nossa história entre antes e depois dele. E nós precisamos entender tudo a respeito dele. Porque se nós somos cristãos hoje, lembra disso? Nós somos cristãos. E esse termo surge lá logo um pouco depois do derramado do Espírito Santo sobre a igreja. Porque aquelas pessoas eram tão cheias do Espírito que elas eram como pequenos cristos, pequenos Jesus andando por todos os lados. Onde as pessoas olhavam, aquele ali parece Jesus. Opa, Silbene ali parece Jesus. A Elizabeth, gente, igualzinho a Jesus, aquele homem que andava aqui há pouco tempo. Pastor Edilberto, olha, Edilberto, do trabalho, ele é igualzinho a Jesus. Sabe aquele Jesus que morreu crucificado? Tem um monte de doido aí dizendo que ele ressuscitou no terceiro dia. Então, Edilberto é igualzinho a Jesus. Se comporta igual, fala igual, age igual. Nossa, tem muitos Jesuses andando por aqui hoje em dia. Tem muitos Cristos. Ah, então logo eles são um grupo. Logo eles são cristãos. Será que nós somos, na essência, cristãos? Será que se nós passarmos um dia na vida um dos outros, nós vamos efetivamente entender? Será que se você passar um dia na minha vida, será que eu sou cristão? Será que o meu dia a dia eu sou um pequeno Cristo andando no meio de uma sociedade, de um mundo que já está perdido? Quem é Jesus para nós? Eu fico impactado, né? Quando eu vejo, por exemplo, isso eu sou muito claro sobre, sempre corta dos dois lados, né? A palavra é uma espada de dois gumes. Para poder externar, precisa bater aqui dentro primeiro, senão não é verdadeiro, senão não alcança o objetivo do Espírito. E eu fico impactado. Criamos castas de servidão dentro da nossa igreja, assim, da igreja, que eu digo igreja de maneira geral, onde as pessoas são hierarquizadas, né? O pastor parece chefe sobre todos. E, obviamente, eu tenho falado sobre isso, nós somos autoridades, fomos constituídos assim pela misericórdia do Senhor, autoridades espirituais sobre a igreja. Mas isso não significa que nós somos chefes. O serviço
pastoral é um serviço, é para servir a sua comunidade. Será que nós, como líderes, né, se você exerce ministério, será que você entende que Jesus, para dar esse exemplo, ele pegou e lavou o pé de cada discípulo, os pés de cada discípulo, a ponto de Pedro se sentir tão incomodado que aquilo era um serviço tão baixo, tão serviçal, e ele falar: não, Deus, não, Jesus, você não vai lavar os meus pés, não, você não vai lavar. E Jesus fala: olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Você não faz parte do meu time. Você não está na mesma alinhamento que eu. Você não é pequeno Cristo. Você não será um pequeno. Você não será cristão. Se você não entender o que eu estou fazendo aqui, que o maior serve o menor e que o maior de todos, que sou eu, estou ajoelhado diante de todos para servir a todos, você não tem parte comigo. E Pedro fala: então, Deus, não lava só meu pé, não lava minha cabeça inteira, me lava inteiro. Será que nós somos aqueles que lavam os pés de nossos irmãos ou estamos esperando sentado numa cadeira alguém para lavar os nossos pés? É isso? É sobre isso o evangelho? Ter os pés lavados ou ter o desejo de ter tanta gente quanto for possível para que nós possamos lavar os pés? Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que gostaria de deixar para vocês nessa noite. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 a 22, ele traz uma definição bastante poderosa a respeito disso. Diz o seguinte, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Que você possa refletir sobre isso nessa noite. Leia os textos da apostila, ali tem alguns textos direcionados, mas que você possa ter isso no seu coração. O seu alvo de vida não é ser como seu líder, seu pastor, sua pastora, qualquer pessoa. Seu alvo de vida deve ser um pequeno Cristo, ser cristão, ser a imagem e semelhança dele. Ele é o mestre. Quanto a nós, na misericórdia, nós fazemos como o apóstolo Paulo, né? Tentamos ser pessoas honradas e falamos: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Mas o alvo é ele. Sempre foi sobre ele. Que você medite nisso, se aprofunde no seu relacionamento, estude aquilo que Jesus deixou de promessa, todas as suas palavras, todos os seus dias aqui na Terra, o poder impactante de tudo que ele falou e tudo que ele fez, porque essa é a grande conclusão de tudo aquilo que nós vivemos e aqui na Terra. Nós precisamos ter essa percepção que Jesus ele é verdadeiramente a maior pessoa que já viveu sobre
sobre a face da terra. E que essa pessoa era 100% homem e 100% Deus. E que ele é o nosso alvo. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, eu gostaria de terminar aqui, para sua meditação, um último texto. João capítulo 14. Vou ler do 1 até o final do capítulo. Diz assim, olha, não se perturbe o coração de você. Jesus falando. Jesus está falando com você. Diretamente com você. Diretamente comigo. Não é ninguém que está falando isso. Não é alguém que está... Jesus está dizendo isso para você. Ele estava prestes a se entregar. E ele está dizendo, olha, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Eu deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levanta-te, vamos sair daqui. É sobre isso. É sobre Jesus, é sobre quem ele é para nós. Jesus nos deu o Espírito da verdade, o Espírito da vida, né? Consolador. E nós temos a certeza, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que estava lá naquele dia com os apóstolos, ele está sobre a sua vida, ele está sobre a sua família,
Ele cuida de você. E jamais, Jesus disse, olha, jamais vocês serão abandonados, jamais vocês ficarão órfãos. E eu deixo aqui, por fim, as palavras de Tomé. Tomé caminhou com Jesus durante muito tempo. E mesmo assim, ele não teve condições de entender, de reconhecer Jesus. Ele disse, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como a gente pode saber o caminho? E Filipe ainda avança mais um pouco e fala sobre isso. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus fala, olha, vocês não me conhecem, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, a verdade é, meu, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, e alguns deles, depois de andar tanto tempo com Jesus, não conheciam o Mestre, não conheciam a Jesus. Que nós não sejamos como o Filipe, que nós não sejamos pessoas que caminham todo o tempo da nossa vida com Jesus, mas não conhecem Ele. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa iluminar a sua vida nessa noite e que você possa se aprofundar todos os dias até que o Senhor te busque ou te leve para morar com Ele, porque Ele está preparando para nós um lugar. Que você possa conhecer Ele cada dia mais de maneira muito mais profunda do que qualquer relacionamento que você já teve na sua vida. Ele é apaixonante. Disso eu posso testemunhar. Vale a pena. Cada dia. Vale muito a pena caminhar com Ele. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você nessa noite. Que Deus tome seu coração e que você se sinta inclinado, né? A conhecer mais daquele que te amou primeiro. Eu vou. Todo mundo impactado aqui, pastor, com a aula de hoje, porque não tenho o que dizer, só agradecer tudo que a gente ouviu, tudo que a gente aprendeu. Amém. Enfim, é uma bênção mesmo. Tá? Muito obrigada. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vou pedir para você orar então, Nádia, para nós encerrarmos a aula. Que Jesus abençoe vocês, tá bom? Fiquem na paz. Estaremos amanhã no culto aqui em Caraí, quinta-feira no culto em Amendoeira. Temos o diácono Cristiano pregando em Amendoeira na quinta-feira, será uma bênção. Não perca, tá bom? Estaremos juntos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai santo, Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida, pela nossa saúde, pela nossa paz e proteção, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, por tudo, enfim, Pai, que o Senhor nos proporciona todo dia. Agradecemos também por essa noite tão mágica, tão divina, tão especial, onde o pastor Lúcio foi mediador de tantas coisas boas que aprendemos a teu respeito. Amém, Jesus. Nós podemos ficar sempre, sempre, com essa aula dentro do nosso coração, para que a gente a cada dia possa entender mais do Senhor. Aleluia, Deus. A cada dia a gente ficar mais parecido com o Senhor. Amém. Aleluia, amém. Jesus abençoe vocês. Em nome de Jesus, tá bom? Uma boa noite e até a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Todos, Paz. irmão. Boa Paz. noite. Paz do Senhor A Jesus. paz Paz. do Todos. Senhor a todos. Até a próxima. Paz, Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz. Pai.